Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O jornal que completa no próximo dia 13 de setembro 60 anos de fundação e, para comemorar, está trazendo os profissionais que passaram pela redação, pela fotografia e por alguns outros setores para entrevistá-los aqui. Estamos completando a 6ª semana de entrevistas com os profissionais aqui do Diário de Suzano. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou, se você preferir, deixa a sua mensagem na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos a honra de receber hoje aqui as jornalistas Cláudia Irente e Cristina Gomes, a verdadeira jornalista da família Elegância. E eu vou pedir agora que elas dêem uma saudação. Cláudia, eu queria que você começasse a dar uma saudação. Queria agradecer a presença de vocês aqui, ter aceitado o convite, né, para estar aqui nessa série de entrevistas. Eu queria que você desse uma saudação para quem está nos acompanhando. Primeiramente, boa tarde, Edgar, boa tarde, Cris. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu trabalhei com vocês dois bem no começo da minha carreira, né? Eu comecei com vocês. Vocês são, para mim, o casal mil da região, do jornalismo regional. Então, assim, eu que gostaria de agradecer o convite e desejar uma boa tarde também para todos os ouvintes da Rádio DS. Cristina. Bom, eu queria dar uma boa tarde para todos, agradecer o convite, Edgar, por estar aqui hoje, né? Fazendo parte dessa história dos 60 anos, é um prazer muito grande. E também agradecer toda a diretoria do jornal, todos os funcionários, né, para que se sintam homenageados nessa data tão especial do jornal. Tá certo. Ó, eu vou olhar para vocês e olhar para baixo aqui, mas não é falta de educação, que eu estou vendo o pessoal que está assistindo e vai mandar mensagem aqui durante as nossas horas de entrevista. Não vai ser horas, não. Vai ser só alguns... Você já assusta a gente, hein? Durante a nossa entrevista aqui, e aí eu estou olhando para vocês e olhando para cá, mas é por causa disso, tá bom? Bom, a gente sempre começa pedindo para o nosso entrevistado dizer quando que ele começou trabalhando aqui no Diário de Suzano, né? E eu tô meio ruim de datas. Toda vez que eu vou chutar uma data, eu tô errando aqui, né? Então, eu queria começar com a Cristina. Quando que você começou, Cristina, trabalhando aqui? Então, não foi o seu primeiro emprego no jornalismo? Não foi meu primeiro emprego. Na verdade, foi o 3º jornal que eu passei. Quando eu comecei no primeiro ano da faculdade, eu trabalhei no jornal Munícipe de Ferraz. E depois eu fiquei 1 ano no Diário de Mogi. Aí eu saí de lá e vim para o Diário de Suzano. Então foi meu 3º jornal, meu 2º registro em carteira. E nessa primeira passagem eu comecei fazendo polícia, o que dá uma boa visão aí de como que funciona a delegacia, de como que funciona a questão do registro de ocorrências. Assim, para quem quer começar no jornalismo, polícia é uma boa base. Porque você tendo base de polícia, você não consegue errar em nenhuma outra matéria, né? Realmente é o tipo de texto que você precisa ter atenção, ter cuidado, porque envolve pessoas, né? Então, assim, nessa primeira fase, nesse primeiro ano, eu fiz polícia. Aí eu saí para ir para o Diário do Grande ABC, fiquei alguns meses lá e voltei para Suzano, né? Pedi para a editora Simone Leone. E aí ela me chamou de volta. Nessa segunda etapa, nessa segunda fase, digamos assim, eu cobri de tudo, né? Buraco, o repórter de cidades, ele cobre buraco, ele cobre todo tipo de pauta. Até chegar à cobertura de gabinete, que na época era o ex-prefeito Estevão Galvão de Oliveira. E aí eu ficava o dia inteiro no pé dele. O dia inteiro, porque ele tinha uma série de reuniões, ele era muito atuante, né? Eu ia muitas vezes para São Paulo com ele, então eu ficava o dia inteiro para ver o que estava acontecendo e já pegar as matérias ali, onde ele estivesse, no gabinete ou fazendo vistoria nos bairros. E depois eu saí do Diário de Suzano e fui para outros jornais da região, inclusive a Rádio Metropolitana também. Então é essa experiência que a gente teve. Assim, aqui eu comecei muito foca, como a gente diz no jornalismo, né? Eu ainda estava descobrindo o jornalismo. Então, assim, você ainda está... Tudo para você é novo. As matérias é tudo novo. Você ainda está definindo como que vai ser o seu perfil no jornalismo, né? Que tipo de jornalista que você vai ser. Né? Então,
esse período aí foi muito bom. O Diário de Suzano é uma escola realmente, né, para todo mundo que passou por aqui. É uma verdadeira escola, né? O jornal ele é muito vibrante, porque quando eu passei pela redação, os moradores, qualquer coisa que acontecia na cidade, eles ligavam para o jornal. E a gente não tinha o WhatsApp, a gente não tinha redes sociais tão fortes. Então o jornal era o porta-voz da cidade, né? Ainda é, mas de forma diferente. Hoje a gente tem as redes sociais, né? Então o jornal era muito vibrante a ponto da pessoa ter qualquer tipo de problema na rua e ela ligar para o jornal. Então era muito bacana esse contato com a comunidade. Claudirente, eu vou chamar você de Claudinha, que a gente já estava acostumado a chamar você de Claudinha na redação, né? Você tem duas passagens aqui, além disso, você é de uma família tradicional aqui de Suzano, a família Irente, né? Eu queria que você começasse contando a sua carreira aqui no Diário de Suzano, dos anos 90, né? Se eu não estou enganado, Foi. É isso, né? Depois você teve uma outra passagem aqui, né? Foi. Eu comecei a trabalhar primeiro como auxiliar de escritório numa construtora, e depois eu fui para o almoxarifado do Diário de Suzano. Isso nos anos 90 mesmo. Aí, creio que foi em 1995, se não me falha a memória, porque faz bastante tempo. Eu acho que é mesmo, eu lembro de você no almoxarifado. Já fazia a faculdade, né, de comunicação social com habilitação em jornalismo. E um dia o pessoal que fica na igreja em frente de casa, acho que era umas 6 e pouco da manhã, tocou a campainha, falou que tinha caído um balão na laje de casa. Aí nós acordamos, chamamos bombeiro, né, porque o pessoal ficou com medo de pegar fogo, né. E aí eu pensei, né, eu já faço jornalismo, eu já trabalho no jornal, tudo bem que é na área administrativa, mas eu peguei uma câmera, fiz as fotos, aproveitei e entrevistei o bombeiro, e no dia seguinte eu ofereci a matéria para Simone Leone, que era a editora-chefe do Diário de Suzano, né? E ela gostou, e para minha surpresa, no outro dia saiu até com a foto na capa, com o nome, aquilo pra gente, né? No começo eu guardava todos né, tudo que saía. E aí, com o tempo, eu fui chamada para trabalhar na redação, como estagiária, né, auxiliar de redação, e lá eu fiquei durante quase 5 anos, passando por várias editorias, né, comecei fazendo cidades, e assim, quando eu entrei no jornalismo, eu não imaginava que eu trabalharia como repórter, né, eu entrei porque eu gostava de escrever, mas eu pensava o seguinte: eu gosto de escrever, eu pretendo escrever um livro, quem sabe ser escritora, né, porque eu tenho a minha timidez ainda, embora muita gente ache que não, mas aí eu pensava, eu quero escrever, quero viver de livro, né? Então o jornalismo é o mais próximo disso, vou fazer jornalismo. E quando eu tive que fazer a minha primeira matéria, eu já fui logo de cara para a rua fazer que a gente chama de fala povo, já para entrevistar umas 10, 20 pessoas. Então ali eu já tive que... Você já estava na redação aí? Estava já como estagiária, né? Daí eu vi que ali eu tinha que perder minha timidez e tinha que encarar, e tinha que entrevistar e escrever. E aí foi indo até hoje. Já deu uns 26 anos, eu acho. Depois, na segunda passagem, você voltou nos anos 2000, né? Parece, foi em 2009, mais ou menos, né? Eu tinha ido para o Japão, eu estava casada na época, né? Com meu filho também. Fui inicialmente para trabalhar em fábrica lá, para ter uma experiência mesmo diferente. Quanto tempo no Japão você ficou? Eu fiquei quase 4 anos. Aí lá eu também voltei para o jornalismo, fui escrever para... Por isso que você fala fluente japonês? Não, não falo não. Só algumas frases, algumas palavras, né? Muito difícil. Mas aí lá eu acabei trabalhando para revistas para a comunidade de Cacique também, encontrei amigos que trabalharam comigo, né? Aqui em Mogi das Cruzes, em Suzano mesmo, Everton Tobassi, que também passou pelo Diário de Suzano e continuou no Japão, né? Excelente profissional. Ele vai ser entrevistado também, eu vou tentar falar com ele no Instagram. Nossa, ele realmente me ensinou muito lá também. E o Gilberto Yoshinaga, que também voltou para lá, né? Então lá eu falei, não, o jornalismo é minha sina, tá no meu karma mesmo. E assim, a gente continua na profissão até hoje porque a gente gosta realmente, né? Eu acho que a gente é privilegiado. Tem muita gente que sai da faculdade e não tem essa oportunidade que a gente está tendo, né? Porque na verdade nem que um dia a gente chegue a se aposentar, a gente vai continuar, né? Escrevendo, trabalhando com jornalismo. Porque é um sacerdócio mesmo, né? Não é só uma profissão, eu acho, né? E você também, além na reportagem, você fez edição também, né? Em outros jornais. Eu fiz. Você trabalhou no Mogi News, você faz edição lá também. Isso, no Mogi News e no DAT.
tive a oportunidade de trabalhar com a Cris de novo, né? A gente sempre se cruzou em todas as redações. No DS né? vocês trabalharam juntas? Trabalharam no DS? Sim, trabalhamos inclusive contigo, né? Isso. Inclusive com É que eu não você. lembro se vocês estavam uma saindo, outra... não, mas estavam juntas as duas. Né? Ah, nós ficamos... No mesmo período, né? No mesmo período, uns 3 anos mais ou menos, né? Eu acho. Nós cobrimos carnavais, né? Várias inaugurações de eventos políticos também. Então, depois eu encontrei a Cris no Mogi News. A Cris era chefe de reportagem lá, no Mogi News e no DAT. E a Cris, depois de um tempo, saiu, entrou a Cibele. Depois da Cibele, eu fui para a chefia de reportagem. E aí fiquei também na editoria dos 2 jornais, auxiliando os editores lá, Fábio Miranda, que continua lá até hoje. E também tive uma passagem pela Rádio Metropolitana. Isso quando eu estava já, acho que 98 ou 2000. Aí você encontrou a Marilei, lá que trabalhou aqui com você também. Exatamente, também, que trabalhou comigo também no Diário de Suzano. Certo. E foi uma época muito boa, né? O Nivaldo, o Marco Aurélio Sobreiro, a Simone me ensinou muito também, principalmente em polícia, né? E o Newton Valentim, que esteve aqui outro dia, inclusive. O Evaldo Novellini, muitos profissionais que até hoje eu mantenho contato, se tornaram amigos mesmo. Ó, o pessoal que tá mandando mensagem. Douglas Pires, boa tarde pessoal, 2 jornalistas nota 1000. Sofia Gomes, tá vendo? Daniel Marques, boa tarde, parabéns pela entrevista com essas 2 grandes jornalistas. A Márcia Dias, que esteve aqui. A Cleusa, o Evaldo tá vendo a gente também. O Celso e a Bruna. Laura Nascimento tá vendo a gente também nessa entrevista. Cristina, você falou que a editoria de polícia traz bastante experiência para o repórter, né? E ele acaba aprendendo muita coisa, assim, em relação ao aspecto jurídico e como se virar durante o dia a dia, né? E eu queria que você contasse aí um episódio que você cobriu, você vai lembrar, que foi uma correição que ia ter na delegacia de polícia de Suzano, tinha cadeia ainda nas delegacias. Sim, sim. E o que aconteceu lá? Queria que você contasse. Bom, então, a Simone, né, pediu para acompanhar essa correição, que na verdade assim, a correição é meio que até rotineiro para o juiz corregedor, né? A cada 2 ou 3 meses ele passa na cadeia, dá uma olhada, vê a questão enfim, conversa com o diretor da cadeia, ele vai ver se está tudo funcionando perfeitamente, como que está o andamento dos trabalhos. E aí a gente ficou sabendo que ia ter a correição na cadeia de Suzano, né, que ficava no meio da delegacia, né? Para quem conhece a delegacia, né, tem o administrativo na Glicério e o plantão policial na Rua Benjamin Constant. Então a cadeia ela ficava bem no meio, né, dos 2 prédios. Então veio um juiz, ele era novinho, um japonês, eu até lembro, né, dele, e a gente foi acompanhar. Como eu já tinha que passar na delegacia para ver os boletins de ocorrência mesmo, eu já estava lá, né? Lá era meu ponto, né? A delegacia. Só que assim, a gente entrou dentro da cadeia, né? Fecharam as portas, a gente ficou naquela área onde aqueles presos com bom comportamento, eles ficam meio que soltos, né? Eles fazem a faxina, tudo. Só que assim, para nossa surpresa, eu acho que de todo mundo, porque ninguém esperava isso, um preso começou a esfaquear o outro, né? E um deles morreu. O juiz ficou assim, né? A gente ficou atônito, né? Porque assim, você vê uma pessoa matando a outra assim na sua frente, num lugar daquele, né? Para mim foi uma pauta que me marcou bastante, porque eu nunca tinha passado por isso, né? Eu estava no início da profissão e você imagina, né? Repórter foca de tudo. E aí você vê uma coisa dessa, né? Aí eu falei, gente do céu, tô presenciando um assassinato, né? Aí os carcereiros tiraram, né, todo mundo de lá de dentro e correram com o preso, mas depois ele morreu. Então, assim, polícia é legal por causa disso, né? Legal assim, você vê muitas coisas tristes, mas que reflete a sociedade que a gente vive, né? Então, assim, você vai no meio de tiroteio, você vê outras situações que às vezes não são nada agradáveis, mas você aprende justamente porque polícia te desafia, assim, ao máximo, né? Você vê cada coisa que você fica, nossa, né? Te impacta, né? De uma certa forma. E te dá uma base boa também, porque, por exemplo, quando eu fazia polícia, eu tinha que fazer a ronda nas delegacias
E quando tinha algum caso policial, a gente ia para ocorrência em andamento. Então eu já fui, por exemplo, para um tiroteio no Miguel Badra acontecendo. E aí você fica escondido atrás do carro, tiroteio, bala para tudo quanto é lado pegando, né? E assim, várias outras situações, né? Aí assim, e depois de um certo tempo fazendo polícia, você na verdade gosta quando tem pauta quente assim, né? Pauta assim, né? Que você pega essas situações, né? De tiroteio, essas coisas que rendem bastante, porque quando você vai todo dia na delegacia e não tem aquela ocorrência que chama tanto a atenção, aí você só faz o burocrático, né? Você escreve, né? Mas, assim, polícia te dá uma boa base para todas as outras editorias aí que você vai trabalhar no jornal. Claudinha, você está na prefeitura de Arujá, fez também polícia por bastante tempo. Acho que até hoje o pessoal da polícia liga para você, né? Para passar informação na prefeitura. Sim, hoje né? mesmo eu recebi uma informação então. e repassei para um colega. E hoje, na época de vocês, tinha que fazer ronda, ir de delegacia em delegacia. Hoje, Sim. Claro, dependendo do assunto, tem que ir presencialmente no local, mas pelo WhatsApp, às vezes o repórter está conectado no WhatsApp da polícia, né? Tá mais fácil hoje, né? Os grupos, né? Os grupos de... Sim. Eu mesmo acho que eu estou nos 20 grupos. A maioria Nossa. deles é tudo de jornalismo policial, a maioria, né? Assim, a Cris falou coisas que me fizeram lembrar que realmente, porque polícia, eu acho que quando você faz polícia, você tem uma dimensão maior, que se você tem um problema naquele dia, ele é ínfimo, perto do que acontece na vida das pessoas. Ele é pequeno, né? Diante do que acontece. Assim, é uma coisa que não é pequena, né? Não tem, assim, o significado que às vezes a gente imagina que tenha. Porque ele trabalha muito essa questão humana, né? Como a Cris disse, a gente gosta quando tem uma pauta que a gente chama de factual, de ir até o local, porque o sangue ferve, dá aquela adrenalina, você vai lá na correria, você sabe que tem que voltar, escrever a matéria, muitas vezes já está perto do horário de fechamento, às vezes você começa, quando a gráfica era junto com o jornal, você começa a ouvir barulho das rotativas, aquilo você fica, né, aquela adrenalina, chega em casa até agitado. E eu fiz também bastantes matérias de polícia. Gosto de escrever polícia, porque é o tipo de matéria bem objetiva. Sim. E a gente reflete mesmo sobre o que acontece. Não pode ficar enrolando muito, né? Sim, é aquilo, né? É bem objetivo, né? Então, muitas das vezes a gente descreve algumas situações. Tem, às vezes, até alguns insights. Assim, por exemplo, teve uma matéria de uma chacina que eu fui fazer uma vez em Ferraz de Vasconcelos. E aí nós fomos recebidas pelo vizinho. O assassinato tinha acontecido na Casa dos Fundos, a chacina, na realidade. E aí entrei com o fotógrafo, o Nilson Ribeiro, né, na época, e eu saí de lá e ainda comentei com ele. Eu falei, eu não sei, esse vizinho aí, ele tá meio esquisito. Aí eu falei, pensou se ele é o assassino? Eram 5 pessoas, assim, degoladas, uma coisa horrível, né? Aí ele falou, não tem nada a ver, né, brincou comigo, fez uma brincadeira e tal. Aí depois de uma semana, a polícia, com as investigações, descobriu que realmente ele era o assassino. Então, assim, teve algumas situações que ficam, né, marcadas, né, assim. Por exemplo, teve outra que teve uma reconstituição de um crime de magia negra, um casal enterrado numa casa em Itacoaxetuba, e o delegado, inclusive, era o Dr. Boiz, o prefeito, né, de Itaquá. Ele estava no setor de homicídios, e aí ele me chamou para fazer o papel da vítima, né, reconstituição do crime. E eu fui sem pensar, porque eu falei assim, eu vou ficar lá embaixo, que a gente estava em cima, era um morro, né. E eu falei assim, eu vou conseguir exclusiva lá com os assassinos, que era uma mãe de santo lá e um pai de santo. Aí realmente eu consegui entrevista com eles, mas tive que deitar naquele saco de ML, fazer a posição da vítima. Então depois até o Daniel Carvalho, fotógrafo, né, estava no Mogi News na época, ele falou... Eles brincam comigo, me chamaram de japonês do inferno. Às vezes eu não quis apelido de redação, né? Japonês do inferno, você é doida? Você vai lá fazer isso, dá uma doida nele, ele mete a barra de ferro na sua cabeça. Teve uma parte que eu fiquei sentada e ele... Essa foto ficou pro processo, né? Também. Ficou, exatamente. A Cristina deve ter também servido de vítima. Eu já fui vítima também, né, numa reconstituição que teve também, em Suzano. No Miguel Badra também, né? Na época o Miguel Badra estava surgindo. Então tinha muitas coisas que aconteciam lá. Aí não tinha ninguém para ser a vítima, eu fui. Deitei também, né? Mas assim, para colaborar com o trabalho da polícia. E
E muitas vezes, assim, como eu era muito nova, você não sabia nem como você agir nessa situação, né? Os policiais pediam, você ficava, né? Eu falei assim, bom, vou fazer porque eu acho que, assim, não vai me prejudicar o meu trabalho em si, né? Mas, assim, tem muitos casos na região que aconteceram que realmente, assim, eu lembro um, que eu acho que o Edgar vai lembrar, de um menino que foi morto com aquela ponta de pedreiro, lembra? Uma talhadeira. É, uma talhadeira, né? Foi um caso horrível, aí você Poá, fica... Nossa, coisa muito triste já aconteceu. Um em Itaquá, que eu lembro que até a Glícia estava na redação, que era até perto da casa onde ela morava, que colocaram as partes do corpo da pessoa, um em cada lugar, um em cada ponto. Né? Uma coisa horrível, né? Que você fica falando, nossa... Depois desses testes aí, você já podia fazer qualquer matéria, né? Esses passaram por política também, né? Eu queria começar com a Claudinha. Você passou pela Câmara, né, Claudinha? Hoje você está na Prefeitura de Arujá. Como que é a diferença de sair de uma redação, né, e fazer uma assessoria na Câmara, assessoria política? Então, eu caí na política assim meio que por acaso, né? Eu já tinha feito várias matérias de cobertura política nos jornais, né? Cobrir reuniões, audiências públicas, falar sobre processos até, sobre projetos, leis, né? Então, eu tinha essa experiência. E aí eu fazia, às vezes, também algum bico, né? A gente vive fazendo bico, então, às vezes, fazia um freelo ou outro para política, mas nada assim permanente. Aí conheci o vereador Diegão, né? Ele, de Mogi das Cruzes, ele me fez a proposta de eu trabalhar na Câmara e eu fiquei lá até o ano passado. E, assim, só tenho a agradecer realmente porque aprendi muito com ele. Era um vereador assim que dava total liberdade para a gente fazer projetos, sugerir, fazer indicações, moções, requerimentos, porque eu queria realmente aprender a fazer essa parte burocrática para entender como que funciona, né, todo o processo. E lá também encontrei a Cris, porque a Cris também é assessora do vereador Cuco, né? Então eu falei, nossa, a gente se encontra em todo quanto é lugar, ou em redação da vida ou em outros lugares, em órgãos públicos. Então, assim, só tenho a agradecer. Para mim foi um excelente vereador, um excelente chefe, eu aprendi muito com ele. E eu também conheci o Dr. Camargo na época da campanha, que também me deu oportunidade, até quero agradecê-lo por eu poder estar aqui hoje, né, porque ele me liberou para vir aqui. E eu tive essa experiência no Legislativo, agora estou tendo essa experiência diferenciada, que é no Executivo Municipal. Sim. E é muito trabalho, porque o prefeito lá realmente, ele cobra mesmo serviço da gente, eu acho isso legal, porque nós estamos lá realmente trabalhando a serviço do povo, né, da população. Então é um prefeito que trabalha muito também, tenho muita gratidão e estou aprendendo demais lá também na área da comunicação, o secretariado, todas as pessoas bastante técnicas, especialistas mesmo, conhecedores do que fazem. E estou me inteirando de como funciona toda a máquina pública na esfera executiva. Está sendo uma experiência muito enriquecedora para mim. E você, Cristina, você trabalhou com o José Antônio Cuco Pereira, o vereador mais antigo, né? Eu deixei a Câmara no final do ano passado, né, em dezembro, né, porque o vereador Cuco, ele era um dos mais antigos lá da Câmara, né, já passou por muitos cargos foi vice-prefeito? Foi vice-prefeito 2 vezes, né, foi presidente da Câmara por 7 oportunidades, enfim, ele tem uma trajetória política muito extensa. Então ele já tinha consciência que a legislatura que passou seria a última dele, né? Ele já não queria mais disputar nenhum cargo político. Então ele quis sair dessa forma, né? Depois de tanto ter contribuído para a cidade, né? Mais de 30 anos, né? E aí eu estava na prefeitura de Ferraz, terminando a gestão do prefeito Isidro, né? Que ele substituiu o ex-prefeito Acir Filó em Ferraz. E aí o vereador Cuco me chamou. Você quer trabalhar aqui na Câmara? Eu falei, vou, vereador. Né? Eu já o conhecia, porque por muitos anos eu cobri a Câmara de Mogi. Né? Então eu sempre fazia matéria com ele, porque ele era presidente do PSDB, enfim. A gente sempre teve um bom relacionamento. E aí ele me chamou, eu fui trabalhar na Câmara, mas assim, é completamente diferente, né? Você trabalhar numa redação é de um jeito, é correria o dia inteiro,
é você apurando matéria, escrevendo matéria, saindo para fazer matéria. Na Câmara é completamente diferente, né? O serviço público, por exemplo, na Câmara, né? Eu ficava muito esperando ele me passar o serviço, mas todo o trabalho administrativo do gabinete era eu que fazia. Toda a parte escrita, ofício, moções, projetos de leis, indicações, né? Então, ele, né, no alto de seus mais de tantos anos no serviço público, ele me ensinou muito, né? Até a parte escrita mesmo, que ele sempre escreveu bem, eu até falava para ele, vereador, o senhor escreve muito bem, né? E ele me corrigia porque o texto legislativo é diferente de uma matéria, completamente diferente. Tem as suas formalidades, e ainda mais de um vereador com tantos anos de experiência, né? Ele era sempre muito cauteloso em tudo que ele escrevia. Então eu aprendi bastante essa parte, mas assim, a gente fala assim, nada como estar numa redação. Numa redação é onde o jornalista se encontra mesmo, porque é ali que ele faz jornalismo, né? Uhum. Vocês fizeram também, a Claudinha também acho que deve ter feito bastante coberturas políticas de eventos com o governador. Aqui é uma correria, né? Quando você faz um evento desse, né? Eu perguntar para vocês como que eram essas coberturas, né? E um evento, uma matéria política em eleições de 2002, eu queria que a Cristina comentasse um pouco. O então candidato Lula esteve em Suzano, né? Esteve em Suzano, e aí você conseguiu fazer uma entrevista lá com ele, estava difícil, né? E até na redação sempre tem aquelas brincadeiras, né? E nesse dia o presidente foi falar, uma gotícula lá da saliva dele pegou no seu braço, né? Não, inclusive você estava, né, também, né? Porque você estava pelo Diário de Suzano. Eu encontrava sempre o Edgar nas pautas, quando a gente era repórter, né? Então, assim, eu era sempre ele no Diário de Suzano, eu no Mogi News. E aí o Lula veio a Suzano, né? O ex-prefeito Marcelo Cândido o trouxe. E foi ali na Praça João Pessoa, né? Tava muita gente, os militantes do PT. E aí tinha um trio elétrico. E tava aquela confusão, ele veio, ele chegou, um monte de gente cercando atrás dele, aí ele subiu no trio elétrico. Aí tá eu e o Edgar, porque assim, o pessoal da imprensa sempre fica junto, apesar dos jornais, né, serem concorrentes, a gente fica junto nas coberturas, né, a gente troca figurinha, a gente conversa. Então eu tava com o Edgar, aí a gente olhou, eu olhei no trio elétrico, falei com o assessor do Lula, falei assim, a gente quer falar com ele. Aí o assessor falou assim, que era um jornalista, falou assim, olha, não, ele não vai dar entrevista. Não vai dar entrevista. Aí eu olhei no trio elétrico assim, o Lula estava dando entrevista para um repórter da região. Aí eu falei assim, não, ou você... Aí eu falei assim, aquele lá é repórter. Ou você desce ele agora, ou a gente vai subir esse trio elétrico de alguma maneira. Aí o que ele fez? Ele tirou o repórter, né, do outro jornal lá de cima. Que já tinha feito a entrevista. Que já tinha feito a entrevista e colocou nós dois lá em cima. E aí a gente ficou um tempão conversando com o Lula, né? Falando de vários assuntos, eu e o Edgar. E em determinado momento, né, a gente falando com o Lula, ele falava, né, como estava naquele calor do momento também, ele chegou a cuspir. E aí ele estava com o braço no meu ombro, né? Assim, né, apoiando no meu ombro. Aí ele chegou a cuspir, né, no meu braço, assim, aí ele pegou assim, fez assim, né, porque ele viu que ele tinha gotículas de saliva estavam no meu braço. Aí eu fui contar isso na redação. Ah, pra quê, né? Pra quê? Aí o Márcio Siqueira transformou isso em nota, e enfim, sempre rendia brincadeiras, né? Claudinha, você chegou a cobrir o Mário Covas também? Ou não? Mais o Alckmin, né? Mais o Alckmin. Mas eu creio que sim. Eu não me recordo, assim, pra falar Deve a verdade. ter coberto. Você tá nos anos 90, essa linha direto aqui, né? Sim, mas a Marta Suplicy também, né? Vários políticos aqui, realmente não me lembro. E é sempre assim, aquela todos. concorrência, né? Aquela correria. A última coletiva que eu cobri do Alckmin, eu me lembro até hoje, porque eu fiquei na ponta do pé uns 20 minutos. Uns 20 minutos, eu falei, nossa, aquilo ali eu lembro até hoje, porque eu não tenho mais saúde para cobrir mais visita de governador, brincando, né? Mas assim, a gente fica, todo mundo apinhado, querendo uma fala do homem, e fica na ponta do pé, aquela coisa, né? Aquela muvuca, me lembro. Concorrência para fazer pergunta, né? Muitas vezes você não consegue nem gravar o que ele está falando, porque
o celular fica longe, né? É que o ex-governador Alckmin, ele é uma pessoa tranquila para dar entrevista, né? Mas, por exemplo, o Mário Covas, quando vinha na região, né? Era desafiador entrevistar o Mário Covas. O Maluf era desafiador, porque o Maluf queria dar um nó, né? Na gente. Você perguntava uma coisa, ele não respondia, aí você tinha que insistir na pergunta. O Mário Covas, ele tinha sangue espanhol, né? Então, assim, toda vez que ele vinha para a região era confusão. Era ovo, a gente tinha que se desvencilhar dos ovos que iam para cima dele. Ele sempre comia pastel aqui na região. E aí, muitas vezes, você perguntava alguma coisa para ele e ele era tão esperto que ele devolvia a pergunta. Aí eu falei, não, governador, a pergunta é para o senhor. Ele falou, mas e você? O que você faria? Eu falei, não, a pergunta é para o senhor. Então, ele deixava o jornalista numa saia justa, né? E aí a gente tinha que meio que, né? Porque senão ele não respondia a sua pergunta e ele ainda ficava, né? Você ficava ainda na mão. O Maluf também era assim, né? Era muito difícil entrevistar o Maluf, né? Quando ele vinha. Ele vinha muito em Mogi, até pelo relacionamento dele com o ex-prefeito Valdemar Costa Filho, né? Então, assim, era difícil entrevistar o Maluf também, né? Você não conseguia, assim... Era muito difícil você arrancar o que você queria que ele falasse, né? Ele dava muitas voltas, ele não... Era difícil. Claudinha, você que começou no impresso, como todos nós aqui, eu que ainda estou aqui no impresso aqui, na correria, na sobrevivência aqui, né? Como que você acha que está andando o jornal impresso, o futuro dele, assim, você como uma jornalista experiente, mais de 25 anos, né, na carreira, você acha que está caminhando o jornal, assim, o futuro do jornal impresso, principalmente o jornal regional, né? Que é engraçado que ainda tem muito leitor aqui da região, e de Suzano principalmente, que quer pegar o jornal, quer ler o jornal. Teve até um senhor que uma vez, a gente deixou de cobrir jogo à noite, né? De quarta-feira à noite. E aí, porque o jornal está fechando mais cedo, e na quinta-feira ele liga reclamando, puxa, vocês não esperaram o jogo do Corinthians e tal. Mas se eu não tenho internet, se não dá para ver no portal a notícia, ele fala, não, mas se for para ver no jornal, eu não vou precisar do impresso, eu quero que a matéria saia no impresso, né? Tem muito isso ainda de leitor regional, né? Eu queria saber a sua opinião. Sim, então, nós somos privilegiados, eu considero, por termos trabalhado, né, a maior parte do tempo no impresso. E assim, a gente, até mesmo pelo fato da gente ter escutado o barulho das rotativas, da gente ser da época que a fotografia, por exemplo, tinha que ser revelada em laboratório, fotolito, sabe? Pestap, tudo isso, a gente sabia todo o processo até antigo mesmo de como era a coisa. E agora a gente está acompanhando toda essa fase, essa modernidade, essa tecnologia. Mas é meio que inevitável, sabe? Eu acho o fim do impresso. Pode ser que sobre um ou outro, mas eu acho que daqui a alguns anos o futuro realmente é digital. Não tem jeito, até pela velocidade com que a informação chega. Nós mesmos, na hora de fazer alguma apuração, como você lembrou, a gente usa muito WhatsApp, Facebook, agora nessa pandemia, Skype, Zoom, né, reuniões de trabalho e tudo isso. Então, com uma certa assim, tristeza e saudosismo que a gente vê isso, porque é gostoso. A gente via naquela época que tinha o Carlos Negro, por exemplo, sim, né, o saudoso Carlos Negro do Diário de Suzano, que cobria o futebol de várzea. E meu pai mesmo gostava muito, toda vez que eu vinha com o Diário de Suzano lá, que ele gostava até de fazer as palavras cruzadas. E hoje em dia não tem mais isso, né? Essa molecada de hoje é muito assim imediatista, é muito... Nós mesmos, na hora que a gente quer uma informação, a gente vai para onde? Vai para o Google, vai para o celular. Então eu acho que o impresso vai chegar, pode ser que demore um pouco ainda, mas eu acho que vai chegar uma hora que tudo na internet realmente e a gente tem que se adaptar, não tem jeito. O importante é não acabar o jornalismo, né? A maneira que ele vai ser feito, né? Que muda talvez, né? Vai mudar talvez um pouco. Né, Cristina? Até o cuidado com a checagem. Eu acho que assim, né? Eu acho que o jornal impresso ainda não encontrou aí uma solução assim para o seu futuro, né? Ainda, né? Tá nessa questão assim de aproveitar muitos recursos do audiovisual, lives, como o Diário de Suzano vem fazendo. Mas assim, eu defendo, né, e torço para que o jornal não acabe, assim. Eu acho que o jornal, eu não quero crer que acabe. Eu gosto muito do jornal e o jornal dá legitimidade, né, para notícia, né. Você, de repente, vê alguma coisa na internet
né? Mas você, assim, você não confia se você não vê que é uma empresa de credibilidade, né? Que é um jornal, que é um portal de notícias, né? Eu não acredito. A primeira coisa que eu abro lá Google, eu vou em notícias, para ver se algum jornal tá dando. Se tá dando, para mim é verdadeiro, né? Então, assim, eu acho que o jornal só precisa encontrar o seu caminho. Mas, assim, eu acho que não deve acabar. Deve, sei lá, sofrer uma nova roupagem aí que eu não sei como seria, mas eu acho que tem sobrevida como teve o rádio, né? O rádio também, todo mundo falou que iria acabar quando chegou a internet. E o rádio se reinventou, né? Tem o rádio, mas assim, em muitas rádios transmite ali ao vivo, né? Faz lives também. Eu acho que o jornal impresso ainda não achou o seu caminho. Mas eu acho que ainda tem espaço para o jornal impresso. Eu mesma sou uma que gosto de folhear, né? Assim, a gente tem um digital, a gente se adaptou à nova tecnologia, mas nada como você folhear um jornal, como você ler um livro, como você, né? A gente é de uma geração que viveu tudo isso e os tempos áureos do jornalismo, né? De uma redação cheia, com vários colegas, com vários repórteres, né? Então eu quero crer que não vai acabar, assim, a história do jornal impresso. Até porque hoje em dia tem muita fake news também, né? O que a Cris falou é importante, a gente tem que checar realmente com as fontes. Já checava antes, né? Agora muito mais, né? Muito a gente mais. fica muito mais. Agora criou as agências de checagem, né? Fact-checking. Então criou um novo nicho de jornalismo, que é só de checagem. Ó, o Maurício Sumia tá mandando mensagem aqui pra gente. Gratidão ao Casal 20, grandes profissionais, acompanho o trabalho da Claudinha do tempo da revista Alternativa. Nunca imaginei que fosse conhecê-la pessoalmente. Mundo pequeno esse. A Alternativa é aquela que você falou do... É a revista brasileira que tem no Japão. Tá no Japão. Do Ricardo Tai também. Nossa, até hoje eu tenho contato com ele também. E muito assim, é uma revista que era feita... É feita, né, por profissionais. O Everton mesmo continua lá. Excelente profissional, Everton. Ele continua na revista. Continua na revista. Mauro Manuel, José Henrique Mioto, que vai vir aqui amanhã, está aqui com a gente. O Rick Gomes, Cristina Elegância, é um excelente profissional. Boa tarde a todos. Dona Augusta está aqui também vendo a gente. A Mônica Franca, Cristina Gomes, excelente profissional. Bom, a gente está com tempo aqui, ainda tem tempo aqui, ó. Claudinha, você que está lá você é diretora de comunicação da Prefeitura de Arujá, né? Isso. Como que você está organizando lá o trabalho de comunicação? Eu queria que você contasse um pouco o que você está realizando lá de projeto. É o primeiro mandato do prefeito, é a primeira vez que ele é prefeito? Isso. Do Camargo, né? É o primeiro mandato. Como que você pegou a prefeitura? Como que você está agilizando lá o trabalho? Olha, lá é trabalho desde o primeiro dia. Então, assim, tudo que o prefeito faz a gente procura divulgar, né, o máximo possível. E nós captamos informações de todas as secretarias com o prefeito. É muito trabalho realmente, porque é um prefeito que chegou assim para dar um choque de gestão mesmo em Arujá. Arujá estava precisando muito disso, né? Então, hoje em dia a gente se desdobra, sou eu e mais um estagiário, e nós nos desdobramos para a gente poder estar colocando as notícias nos jornais, porque Arujá ainda tem muitos impressos. Isso é bom, tem muitos jornais impressos, jornalistas antigos lá também. Então, tem a Sandra tem um jornal lá? E o Nelson? A Sandra e o seu Nelson, do Jornal de Arujá. Sim, eu conheço os dois. Eu estava até com o seu Nelson hoje, numa cobertura lá da Prefeitura. Então, nós colocamos as notícias nos jornais, também no site da Prefeitura, nas páginas do Facebook, no Instagram, divulgamos por e-mail, WhatsApp. Então, hoje, assim, o volume de trabalho, por causa da tecnologia também, ele é duplicado, né? Mas a gente está dando conta lá. E você teve que fazer reunião com secretários para explicar a importância de... nós sempre fazemos as reuniões, né? Porque o prefeito ele cobra resultados de todo mundo, inclusive da gente da comunicação, né? Então, ele sempre faz as reuniões do secretariado e nós participamos, o que é assim imprescindível, porque a gente precisa saber o que acontece em todas as secretarias, até para poder estar divulgando e para poder estar chegando a informação para a população, né? Mas é como a Cris disse, é um trabalho diferente das redações, porque o texto é outro, né? Você tem que... mais institucional, isso, né? Mais institucional, exatamente. Cristina, você tem queria que você falasse um pouco, você está ampliando os seus nichos de trabalho aí.
e tem uma página no Instagram, o Redecorando by Cris, que é o Faça Você Mesmo, né? Como que surgiu essa ideia de fazer essa página? Como que funciona? Então, surgiu mesmo na pandemia, né? No ano passado, né? Quando começou a pandemia, eu já fazia muitas coisas em casa, né? De faça você mesmo. Fiz alguns cursos de organização mesmo. E eu sempre gostei dessa área porque, assim, é uma coisa completamente diferente do jornalismo, né? Eu não queria falar sobre jornalismo, que era o que eu fazia, que eu fiz a vida toda. Eu queria uma outra via. E eu comecei a fazer alguns cursos para também facilitar o meu trabalho em casa. Né? Assim, fazer algumas coisas de organização, de decoração, de reaproveitamento, para que eu aproveitasse em casa mesmo, né? Comecei a fazer, e aí a minha filha, né, a Sofia, ela tem 17 anos, ela, mãe, começa a gravar, vamos criar um perfil. E aí eu comecei a gravar e postar as coisas, né? No Instagram, primeiro no Instagram e no TikTok. E eu acho engraçado que assim, no Instagram eu tenho, são 300 seguidores apenas, né? Porque eu não divulgo. E assim, eu faço de acordo com o meu tempo. Não é aquela questão que eu preciso fazer de qualquer jeito, né? Se eu tiver realmente tempo, dependendo do que eu estiver fazendo, eu posto. Mas no TikTok, eu tenho quase 10 mil seguidores. Aí é bacana por isso, né? Porque assim, tem pessoas que nem me conhecem, nem sabem que eu sou jornalista, não conhecem a minha história e me seguem porque elas me veem fazendo um vídeo. E muitas vezes eu nem mostro a minha cara. Eu estou fazendo ali as coisas e aí as pessoas, puxa, que legal, que dica bacana. Então é um outro tipo de coisa que eu comecei a fazer que assim, me dá prazer pessoal, né? Em fazer isso. Né? Não me dá dinheiro, mas assim, o prazer pessoal é muito grande. O que as pessoas encontram lá no Instagram? Esse dia eu postei lá que você pegou as latas de sardinha e fez uns porta-retratos, uns negócios. Essas coisas que eu faço, né? O porta-retrato, dicas de limpeza da casa. Então, assim, tem bastante coisa lá. Toda semana eu posto vídeo, né? Mais no TikTok, aí que o alcance está maior. Mas, assim, é bacana, né? Às vezes as pessoas nem te conhecerem e te apoiarem, né? Começar a te seguir e gostar dos seus vídeos. Às vezes até quem te conhece não curte tanto, né? Não te segue, não te vê. Mas aí, assim, as pessoas que não te conhecem, tem gente de outros estados aí fala, puxa, bacana essa dica que você deu. Mas assim, é uma coisa que eu comecei que eu sei que assim, não é para dar dinheiro, não é para me parar o jornalismo para fazer isso. É algo que eu vou tocando paralelamente, né, com os trabalhos que eu tenho. Olha, eu tenho que dizer que eu comprei aquela vassoura, como é que chama aquela que você fez? Mop, né? O mop, depois que eu vi seu vídeo. Nossa, então, A gente se identifica, seguindo, né? então, eu sigo. Então, aí lá, assim, eu dou dicas de casa mesmo, né? Porque sou eu que limpo a casa, né? Eu cuido da organização. Então, assim, eu já estou fazendo as coisas e já vou gravando os vídeos, né? Sim. Então, para mim, assim, é prático, né? Estou fazendo as coisas e já estou gravando. Claudinha, algumas prefeituras das cidades da região, claro, já de outras administrações, criaram algumas plataformas em relação a fake news, né? Porque tinha muito fake news, por exemplo, a Prefeitura de Mogi criou lá uma plataforma para desmentir as fake news, né? Em Arujá, você pretende fazer isso também? Como que você lida com as redes sociais? Como que você cuida disso das redes sociais da Prefeitura? Porque hoje a gente sabe, né? Às vezes os adversários políticos criam fake news, a população mesmo, às vezes, acredita numa história que não tem nada a ver. Como que você está lidando com isso? Exatamente, a gente pretende fazer isso sim, porque é importante, inclusive, para informar a população. Ainda mais agora, né? com vacinação. Isso. Sempre que, assim, eu acompanho todos os grupos de Arujá, então sempre que surge alguma informação falsa, a gente já corre para rebater aquilo, já para dizer que não procede, já manda a notícia correta. A gente está sempre monitorando os comentários, né, os compartilhamentos, para saber se está chegando a informação correta até a população. Mas a gente pretende fazer isso sim, é muito importante, inclusive, por exemplo, casos, vou dar um exemplo aqui de renegociação de débitos com a prefeitura. Hoje em dia é muito fácil a pessoa pegar um código de barra, colocar num boleto virtual e mandar para a pessoa por um e-mail e dizer que aquele e-mail é da prefeitura. Uhum. Então as pessoas têm que ficar atentas a isso, mas
de que forma elas vão ficar atentas? Se a própria prefeitura puder informá-las, né, dos canais corretos, de como ela pode estar recebendo esse boleto, como ela pode estar pagando, né? Então, a gente pretende fazer isso sim. Nós temos uma equipe lá, que é comandada pelo Heron, que também está sempre fazendo vídeos tutoriais, né? Hoje em dia tem que ter tutorial, não tem jeito para a pessoa saber onde que ela clica, onde que ela encontra a informação. Então, a gente pretende desenvolver isso sim. Isso é uma equipe pequena ainda lá, né? Sim. A gente passou agora o primeiro semestre, então essa fase de adequação, acho que agora a gente já está para apresentar mais projetos, né? A gente está caminhando para o final da entrevista, mas eu queria perguntar como que vocês passaram a pandemia, como que foi, Claudinha, para você esse tempo aí de pandemia? Você ficou trabalhando em home, ficou em casa? Você já foi vacinada? Já fui, já. Tomei a primeira dose, vou tomar a segunda agora em agosto. Eu praticamente não parei a pandemia toda, desde o ano passado. Acho que eu parei 2 semanas somente, quando eu estava na Câmara. E depois eu dei uma parada de 14 dias quando eu peguei Covid em fevereiro, né? Mas foram no começo, então, no começo, mas assim, no começo foi esse ano, na verdade. Esse né? ano. Esse ano. Mas foram, acho que os únicos momentos em que eu parei realmente. E tenho tomado todos os cuidados, né? Eu vi que tem aqui no estúdio um frasquinho de álcool líquido 70 para espirrar no ar. Eu faço isso também desde o começo da pandemia. Na minha sala lá de trabalho mesmo tem o álcool gel e o álcool líquido. Perto do meu filho, que ainda, agora graças a Deus vai ser vacinado em agosto, né? Ele tem 16 anos, então ele tem comorbidade, vai ser vacinado em agosto, segundo o governo aí. E eu tomo todos os cuidados com máscara dentro de casa, tanto que quando eu peguei, ninguém de casa pegou, né? E assim a gente vai indo. Isso aí. Cristina, você ficou um tempo, acho que 2 vezes por semana, você ia para a Câmara, né? E o resto ficava em casa, Na né? verdade, eu ia 2 vezes por semana nos dias das sessões, né? Para auxiliar o vereador, né? Porque dentre os assessores dele lá, eu que fazia esse auxílio com ele, do que ele precisava para a sessão, né? Então, assim, durante a pandemia, nos demais dias eu ficava meio que em casa, mais de home. E aí depois, quando eu saí da Câmara em dezembro do ano passado, né? O vereador não disputou a eleição. Eu fiz alguns freelas, né? Para o jornal Mogi News, né? Faço a página Saúde e Maturidade para eles, eu escrevo e edito. E eu estou com um novo projeto, que é a agência de marketing digital, a Elai Digital, né? Que aí a gente faz vários trabalhos. Sou eu, mais 3 pessoas, né? Que a gente começou a fazer uma série de trabalhos, de marketing digital, redes sociais, assessoria de imprensa, embalde marketing, sites. Então, assim, se alguém, já fazendo a propaganda aqui, se alguém precisar de algum serviço nessa área, nós estamos disponíveis. Vamos deixar o portal da Elai, né, e o e-mail e os contatos. Só letra aí pra gente, como que é? Elai Digital quer dizer aliado, né? Foi por isso que a gente escolheu esse nome, né? Elai Digital é aliado digital. Eu vou soletrar, ALLY digital.com.br. Esse é o nosso portal. Vocês conseguem entrar lá e ver todos os serviços que a Elai Digital faz, inclusive vídeos institucionais, toda essa parte de comunicação, assessoria, media training, enfim, tem bastante coisa legal lá para vocês verem o portfólio que nós fazemos, os trabalhos realizados. E tem algumas empresas aí que já são nossas parceiras, algumas até de São Paulo, né? Então, assim, o projeto agora é a Elai Digital. Depois de tanto tempo trabalhando em jornais, eu ainda faço freela como jornalista, mas assim, tem uma hora que você chega e fala, olha, eu preciso também empreender, né? Depois de você passar por órgãos públicos, prefeitura, eu já passei pela prefeitura de Ferraz, há mais de 20 anos em redação, aí você quer também ousar, você quer empreender e você quer contribuir com a sociedade de uma outra forma. Então, a Elai Digital está disponível aí para o que vocês precisarem na área de comunicação. Legal. Para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês darem um conselho para quem quer começar a fazer jornalismo. O que a pessoa tem que fazer, o que ela vai enfrentar pela frente aí.
que, Claudinha, você pode deixar um conselho para quem está começando, quer ingressar na carreira aí? Porque hoje a gente, quando a gente começou, fazia a faculdade, eu acho que preparava muito o estudante para trabalhar em redação de jornal, né? Hoje o caminho é totalmente amplo, né? Muito extenso, né? Tem muitas opções, né, dentro da área. Sim, eu acho que a pessoa tem que se inteirar sobre todas as formas de comunicação digital, porque surgem diversos cursos no ramo, né? Coisas assim que dia a dia se renovam, a pessoa tem que estar sempre informada nisso. Tem que procurar saber escrever bem, que isso não tem jeito. Se você quer ser jornalista, você tem que saber escrever. Ter muito cuidado com a apuração também, com a checagem, porque, assim como todo trabalho, envolve muita responsabilidade. E, principalmente, tem que gostar, né? Tem que gostar do que faz, porque não é fácil, não é uma profissão assim que você vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Você tem que mais investir, às vezes, do que você ganhar no começo. E não pode desistir, né? Porque acho que o jornalista, ele tem que persistir sempre e realizar o sonho dele. Cristina, deixar uns conselhos. Bom, o conselho que eu dou aí para os futuros jornalistas, para quem quer entrar na área, trabalhe numa redação. Porque eu acho que uma redação, você tem toda a base para trabalhar em outras funções que, de repente, depois, mais para frente, você tenha vontade, né? Uma redação você aprende a escrever, você aprende a apurar, você aprende a saber como funciona uma prefeitura, como funciona uma delegacia de polícia, como funciona o fórum, coisas básicas que a gente não aprende na faculdade. E os currículos das faculdades estão desatualizados. Então, assim, meu conselho é trabalhe numa redação para você realmente aprender, colocar em prática tudo isso, apuração, a parte de escrever tudo. E depois aí você segue o seu caminho, porque aí você vai descobrindo, conforme você vai trabalhando numa redação de jornal, você vai descobrindo o que você gosta de escrever. Por exemplo, eu adoro escrever sobre política. Depois eu passei por polícia. Vi como que era, mas eu gosto de escrever sobre política hoje. Se eu pudesse voltar para o jornal, voltaria escrevendo sobre política, né? Tem gente que gosta de escrever sobre esporte. Então, assim, você se encontra numa redação. Inclusive para saber o que você mais gosta de fazer, qual é o seu tino como repórter. Então, minha dica é essa, passe por uma redação de jornal. Eu queria muito agradecer vocês de coração por terem vindo aqui, aceitado o convite. E agora, para encerrar mesmo, hein? Queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para quem nos acompanhou e para essa entrevista que vai ficar aqui registrada, né? Obrigado, Claudinha, ter vindo aí. Cristina também. Imagina, eu que agradeço o convite. Fico muito lisonjeada. Quero mandar um abraço para o Guaru, para o Xaxá, para a dona Augusta, a dona Sônia. Não me esqueço deles. Para o Renato. E que, assim, o Diário de Suzano, além de ter sido a minha primeira casa de jornalismo, todo local que a gente trabalha e fica muitos anos é como se fosse uma extensão da nossa família. Sim. Porque a gente acaba ficando mais tempo no trabalho do que na própria casa da gente, né? Então, quero mandar um abraço para todos eles, agradecer a todos os ouvintes também da Rádio DS, os amigos que deixaram comentários aí. Tenho saudade de todos, fico muito feliz quando encontro todos eles por aí, né? E para mim foi um prazer também estar justo com vocês dois. Sabe que eu comecei a minha carreira, né? E, assim, estar com vocês me faz lembrar aqueles bons tempos. E agradecer também o prefeito de Arujá por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Agradeço também por Obrigada, ter liberado você aí. Bom, eu queria agradecer também, né? Quero agradecer a diretoria do jornal, o seu Otávio, que eu acho que é dos irmãos mais ligados aqui à redação, né? Diretor a dona de redação. Sônia, diretor de redação, a dona Sônia, a dona Solange, a dona Augusta, o Xaxá e também o Guaru, né? A gente, impossível não conhecer nenhum deles, né? Pelo menos quando o prédio era lá na Monsenhor Nuno, a gente vivia como repórter, né? Trombando com eles, porque realmente eles têm uma presença, assim, no jornal, né? Agradecê-los, né? E deixar aqui meus parabéns pelos 60 anos do jornal, por toda a equipe, todos os funcionários, todo o pessoal que passou pelo Diário de Suzano. Cada um escreveu uma história, um pedacinho dessa história, né? E eu me sinto muito feliz em fazer parte também dessa história. Não foi muito tempo que eu fiquei no Diário de Suzano, mas assim, foram tempos em que eu estava começando.
né, me achando no jornalismo, e foi imprescindível aí para formar a profissional que eu sou hoje, né? Então, inclusive você casou aqui, né? Inclusive nós casamos, né? Foi retratado, né, o casamento na página do Gil Fuentes, né? Tá e o lá. Milton Fukuda veio aqui, aí ele falou, Edgar, eu fiz foto do seu casamento. Eu falei, claro, eu fiz o Fukuda, né, que tá no Estadão. Aí ele foi no casamento. Então, assim, né, para você ver como que o jornal foi tão presente na nossa vida, né? Quando a gente casou, a gente estava aqui. Eu encontrava com o Edgar nas pautas quando a gente estava em jornais diferentes, mas quando estava aqui, ele fazia a comarca de Poá, fazia mais matérias de região com o Nivaldo Lima, né? E eu fazia Suzano. Então a gente se encontrava nos plantões de sábado, né? Aqui. Então, assim, era muito gostoso, né? Era muito gostoso a redação cheia, com muitos profissionais, né? A diversidade da redação é o que faz a gente aprender muito, né? Sim. Porque você tem contato com muita gente, cada um com as suas características, cada um com a sua formação. Então é isso que faz a gente aprender e de forma acelerada. Ou você aprende, ou aprende. Então agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouco, né, da nossa trajetória profissional, ao lado da Claudinha, quem eu admiro muito. Obrigada, como profissional, né? E quem sempre me oferecia chá verde na redação do Novo News. Até hoje. Eu não chamava, eu falava, meu Deus do céu, a Claudinha chegava com a garrafa, Cris, você quer? Aí uma vez eu falava assim, outra não. Agora é meu estagiário que está sofrendo com isso. Eu falei, nossa senhora. Então só na redação a gente vive situações assim, né? Realmente, conhece cada um, né? E o que é mais gostoso é que todos são amigos nossos até hoje, né? A maioria a gente encontra. E isso é muito bom, isso a gente leva para a vida mesmo, né? É verdade. Bacana. Bom, obrigado mais uma vez, então. Obrigada. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista. Continue nos acompanhando amanhã. Estaremos amanhã a Silmar Helena e o Henrique Mioto. Até o próximo vídeo, um abraço a todos.